Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos. Hoje, no Reavivados por Sua Palavra, nós estaremos conversando um pouco sobre o capítulo 6 do livro de Oséias. É um capítulo bem curtinho, ele possui apenas 11 versículos, porém são versículos que possuem uma riqueza bem interessante e nós conseguiremos chegar a algumas conclusões aqui. Como de costume, só para poder contextualizar um pouco, o povo de Israel estava distante do Senhor. Oséias tinha o papel principal ali de tentar fazer com que o pessoal se convertesse de fato e voltasse os olhos para Deus, né? Ele tinha essa missão, e a missão da vida dele era uma missão muito interessante, né? Não era algo teórico, era algo prático, né? Que ele precisava sentir na pele. Mas esse é assunto para outra oportunidade. O capítulo 6 vem dizendo, no títulozinho, né, da conversão insincera, né, algo que não era real. O pessoal estava pensando que estava convertido, né, que estava fazendo a adoração certinha, que estava se relacionando de uma forma real com Deus, mas isso não estava acontecendo na verdade. O versículo 15 do final do capítulo 5 vem dizendo o seguinte: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Essa é a fala do Senhor. Então, o Senhor, como nós sabemos, né, ao longo de toda a história, inclusive em nossa vida é assim, Ele não dá apenas uma chance, nem duas, nem 10, Ele continua, né, com a sua graça, oferecendo diversas oportunidades para que nós consigamos estabelecer laços que sejam duradouros com Ele. E com Israel não era diferente, ele queria que esse tipo de coisa acontecesse também. Porém, o povo estava cambaleando, né? Não sabia mais ou menos como estabelecer isso de uma forma concreta. E Oséias estava ali para poder fazer isso. Só que, como o título vem dizendo, né? Eles estavam achando que estavam fazendo a coisa correta, né? Servindo de uma forma verdadeira. E isso não estava acontecendo. E o interessante é que isso pode acontecer na nossa vida hoje também. Nós podemos ter a ideia de que nós estamos fazendo a coisa certa, porém o nosso coração pode estar bem distante dos caminhos do Senhor, né? E nós temos exemplos, não só do povo de Israel aqui na situação de Oséias, nós temos outras situações também, onde o pessoal estava adorando, né? E na verdade o coração deles e o nosso também poderia estar bem longe do Senhor. E isso é muito perigoso porque é traiçoeiro e nós não conseguimos identificar, né? Porque conscientemente a gente, né, faz os cálculos, né? Não, estou indo na igreja, estou servindo aqui no meu ministério, estou fazendo tudo certinho, então tá legal, minha relação com Deus está bem estabelecida, sendo que não é bem assim. O versículo 1 do capítulo 6 vem dizendo o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Olha só que interessante esse primeiro versículo, né? Existem situações em que, de fato, as tribulações, né, as dificuldades, elas vêm do Senhor, né? Porém, o que estava acontecendo aqui com o povo era algo relacionado à escolha que eles estavam fazendo, e não aquilo que o Senhor estava, né, mandando para eles, um castigo, alguma coisa do tipo, né? Simplesmente eles resolveram escolher outros caminhos, e a escolha deles resultou em toda essa tristeza e essas dificuldades que eles estavam passando por aquele tempo. Então, não é simplesmente atribuir as dificuldades e as coisas que acontecem nas nossas vidas a Deus. Não é bem assim que as coisas funcionam. Versículo 3, bem interessante. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva, e como chuva serôdia que rega a terra. Então eles estavam conscientes, eles não estavam dispersos do que estava acontecendo. Eles tinham essa consciência de que de fato deveriam reestabelecer essa relação com o Senhor, mas eles estavam fazendo isso de maneira errada. A fala do Senhor agora, versículo 4.
Deus dizendo assim para o povo de Israel, né? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. E isso é duro, né, para um pai dizer esse tipo de coisa dos seus filhos, né? Da gente dizer aqui do lado de cá, né? Senhor, nós te amamos, a gente faz tudo pelo Senhor. E ele olha para a gente e fala assim, você não sabe nem o que você está dizendo, né? O amor que vocês dizem que tem por mim, pela manhã passa, é como a nuvem, sabe? É passageira. E infelizmente esse lamento, nós sabemos, né? Ele acontece mais lá na frente, em Jerusalém, onde Cristo olha para Jerusalém e fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu já não tentei restabelecer a minha relação com vocês, aí vocês sempre fugindo, sabe? É duro demais ouvir esse tipo de coisa. E nós precisamos estar intimamente ligados com Deus para que nós possamos ter a consciência e estarmos sempre alertas para que esse tipo de coisa não aconteça em nossa vida também. Versículo 6 vem dizendo o seguinte, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus muito mais do que holocaustos. Então, não adianta você ser, né, o prático, né, o cara que vai lá e que faz tudo certinho, que está lá fazendo seus sacrifícios, a sua adoração, mas que está vivendo uma relação com Deus de forma superficial. Isso não pode acontecer e não deve acontecer. O Senhor, Ele quer que nós sejamos misericordiosos e que nós conheçamos a Ele de verdade, né? Que nós tenhamos uma relação bem estreita com Ele, né? Que caminhemos com Ele no dia a dia. Vale a pena você dedicar um tempo, uns minutinhos aí, lendo esse capítulo 6. São 11 versículos, né? Como eu falei, e com certeza você vai chegar a grandes conclusões. E que nós possamos ter sempre a mente e o coração sensível à voz do Espírito, né? Para que nós não cheguemos a ser pegos nesse tipo de situação, né? De termos a consciência de que estamos fazendo teoricamente tudo certinho, mas o nosso coração e as nossas atitudes, a linguagem que nós estamos tendo, demonstra que nós estamos bem longe do Senhor. Que o Senhor te guarde e guarde a mim também, guarde o nosso coração e que nele só exista espaço para as coisas e para as bênçãos que Ele tem para nos entregar. Fiquem com